Para finalizar nossos estudos a respeito do periodonto, faltou falarmos a respeito do periodonto de proteção. Lembrando que o periodonto é dividido em duas grandes partes, um periodonto de sustentação ou de inserção, em que tem o cemento, o ligamento e o osso alveolar. Nós estudamos já de forma aprofundada essas três estruturas. E agora nós vamos falar do periodonto de proteção, que é a gengiva, ou periodonto marginal. Esse periodonto marginal, também conhecido como gengiva, clinicamente, ele é organizado em três porções. Vocês vão ver que temos a região papilar ou interdentária. Vocês vão ver que vai ser a região da gengiva ali que vai ficar, como diz o nome, entre os dentes. A gengiva marginal ou gengiva livre, que vai fazer um colar ao redor dos dentes. Eu já vou mostrar uma imagem para vocês. E a gengiva inserida, que é a região mais espessa da nossa gengiva, que é a nossa gengiva queratinizada, para-queratinizada. Vocês vão ver que a gente vai estudar um pouquinho mais esses conceitos de grau de queratinização da gengiva. E vocês vão ver que a grande maioria dela é para-queratinizada. Na gengiva papilar ou interdentária, então, vai ser essa região que faz contato entre os dentes vizinhos. Então, é esse triângulo aqui, tá? O que é importante sabermos? Essa gengiva aqui tem um epitélio para-queratinizado. Vocês vão ver que, em relação ao grau de queratinização, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, a gente vai ter um epitélio sem queratinização, que é um não queratinizado, para aquele que é totalmente queratinizado, que a gente chama de ortoqueratinizado. No caso da gengiva papilar ou interdentária, esse epitélio vai ser para-queratinizado, então ele vai ser com um grau intermediário de queratinização. Nós vamos entender bem esses conceitos quando a gente estudar a mucosa. E esse tipo de gengiva marginal constitui a região da papila interdentária. Lembrando que gengiva marginal também é sinônimo de periodonto de proteção. E aí, se vocês olharem nesta imagem aqui, é essa região aqui. Essa região aqui que está entre os dentes. Se vocês olharem nessa imagem histológica aqui, é essa região aqui. Olha que linda essa imagem. Veja que aqui eu vejo o epitélio da gengiva marginal aqui, que é a região interdental, né? Papila interdental. Aqui eu vejo muitas fibras do ligamento periodontal, e a gente já estudou, né, a localização dessas fibras, o que elas representam. Aqui embaixo eu vejo o osso alveolar, aqui nas laterais eu vejo dentina e o espaço do esmalte. Por que só o espaço do esmalte? Porque ele desmineralizou completamente na hora que eu fiz esse preparo histológico. E aí aqui, num momento menor, eu vejo dois dentes aqui, lembrando que aqui eu tô vendo dentina, o esmalte é esse espaço em branco, que ele estaria ali. E aí aqui eu consigo ver essa gengiva interdental. E aqui, olha que lindo, fibras do ligamento periodontal entre os dentes aqui. Vocês vão ver que a gente estudou isso ao longo dos estudos a respeito do ligamento periodontal. Veja que eu tenho fibras de Sharpei saindo do osso, que olha que esse aumento maior. Olha quanto de fibra do ligamento periodontal eu tenho saindo do osso, tá? Enfim, aproveitando essa imagem, né, pra gente explorar um pouquinho das estruturas que a gente já estudou. Agora nós vamos falar de uma outra região, que é a gengiva marginal ou livre. Lembra que eu falei que essa gengiva livre faz como se fosse um colar ao redor de todos os dentes. Então, é esse conceito. Ele constitui uma espécie de banda ou colar que rodeia o colo do dente. E aqui nessa imagem ele está representado por essa região em vermelho, aqui. E aí vocês vão ver que essa gengiva vem localizada no limite do esmalte com cimento, então no limite amelo cementário. E aí a gente vai ver que a região voltada para o dente, a gente consegue
ainda ter outros nomes. Então, dentro da gengiva livre, essa região aqui que está em contato íntimo com o dente, nós temos o sulco gengival e o epitélio juncional. Eu já vou explicar esses dois conceitos para vocês. Mas antes disso, eu preciso explicar para vocês como que essa gengiva, como que esse colar ao redor dos dentes se forma. E aí, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o epitélio reduzido do esmalte, ele teria uma função futuramente? Então, o que vai acontecer? Esse epitélio reduzido do órgão do esmalte vai ficar protegendo o esmalte, né? Nessa região aqui. E aí, à medida que a gente tem a erupção do dente, quando o dente toca o epitélio oral, o epitélio reduzido do órgão do esmalte vai se fusionar às células basais do epitélio oral. E vai fazer, essa fusão vai fazer toda a formação do epitélio marginal ou livre. Então, imagina a hora que o dente vai nascer na boca, ele entra em contato, o epitélio reduzido do órgão do esmalte entra em contato com o epitélio, se fusiona e vocês vão ver que a partir dali ele fica unido. Então, por que eu falei para vocês que a gengiva livre vai até o limite hemelo-sementário? Porque é até o limite hemelo-sementário que a gente vai ter esse epitélio reduzido do órgão do esmalte que vai se fusionar ali e formar a gengiva marginal ou livre. Tá? Então, prestem atenção aqui nessa imagem. Veja, o dente aqui já está apontando em boca. O epitélio aqui já rompeu e veja que o epitélio reduzido do órgão do esmalte se fusiona a esse epitélio oral e aí vocês vão ver que ele fica aderido aqui ao dente. Então, o dente vai nascer e a gente vai ter a formação da gengiva livre. Olha lá. Prestem atenção nessa imagem. Aqui, ó, dente já em contato com o meio bucal, veja que a gente tem esse epitélio já se organizando em volta do dente, isso pela fusão do epitélio reduzido do órgão de esmalte. E à medida que o dente erupciona, a gente vai tendo a formação dessa gengiva que a gente está falando agora. Tá? Então, a gengiva livre vai ser organizada em 3 grandes partes. Então, eu vou ter a região mais interna, que aqui está apontada por que é o epitélio juncional. Nós vamos ter o epitélio do sulco e nós vamos ter o epitélio externo aqui fora, tá? Qual é a diferença deles? Vocês vão ver que o grau de queratinização e a permeabilidade vai mudar. Eu já vou explicar isso para vocês. Primeiro, olha que legal essa imagem. Vocês já viram isso com a professora Michele. A gengiva livre seria esse colar aqui. Se vocês perceberem, é esse colar aqui. Tá? Daqui até aqui eu tenho gengiva livre. O restante a daqui até aqui eu tenho gengiva inserida. Então, deixa eu contornar aqui a minha gengiva inserida. Vocês veem que ela é bem mais queratinizada. Eu digo, tem uma camada maior de queratina. E a gente consegue ver pela textura dela mais... pela cor mais esbranquiçada. E daí daqui para cá, a gente já vai ter a região de mucosa alveolar. Isso a gente viu com a professora Michele, né? E aqui, só para trazer uma ilustração, aqui nessa imagem é uma imagem de um procedimento chamado gengivectomia. E aqui foi removida toda a gengiva livre do paciente, veja. A gente vê bem esse colarzinho para fazer o aumento de coroa clínica. Tá? Aqui só para ilustrar para vocês esse limite da gengiva livre. Então, a gengiva marginal livre, lembra que a gente viu 3 grandes regiões, e aí essas regiões que estão para cá, a parte interna que está em contato com o dente, é chamada de sulco gengival. O sulco gengival nada mais é que uma fenda entre o dente e a gengiva livre. Então, se eu pegar um instrumento e colocar aqui, ele vai entrar.
esse espaço que esse instrumento entra vai ser gengiva livre. Outro exemplo, se vocês passam um fio dental, vocês vão ver que o fio dental entra na gengiva. Essa gengiva e que permite que o fio dental entre é a região de sulco gengival e é a parte interna da gengiva livre. Ele corresponde a uma margem, deixa eu parar aqui para mostrar para vocês, ele corresponde entre a distância da margem da gengiva livre até a extremidade coronária do epitélio juncional. Então, até aqui o início, onde é o epitélio juncional, só para vocês olharem. O epitélio juncional é aqui, ó. Tá? Então, até o início do epitélio juncional, a gente vai ter a nossa gengiva livre. E vocês vão ver que todo esse suco gengival vai ser revestido por um epitélio não queratinizado. Ou vocês vão ver que no comecinho aqui, a parte que está mais em contato com o externo é paraqueratinizada. Então, tem algum grau de queratinização. E a região que está aqui é não queratinizada. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo novamente após a gente ter esses epitélios, que ele aí vai ficar bem mais claro. Lembra que eu falei, se eu colocar um instrumento nessa gengiva, ele vai entrar? Olha lá. Então, veja que aqui eu tenho uma sonda exploradora, esse instrumento se chama sonda exploradora, e ele entra nessa região de gengiva livre, que é a região que está em contato com o dente, é chamada de sulco gengival. Aqui, curiosidade, quando eu tenho um caso de periodontite, que eu tenho perda de inserção, vocês vão ver que essa sonda, esse instrumento, vai entrar muito mais aqui nessa região, porque a gente tem um aumento do sulco gengival. Então, você vai ter um aumento de profundidade de sulco com o avançar da doença periodontal, porque a gente tem perda de toda a estrutura de suporte do dente. Então, a gente vai ter reabsorção óssea, e aí essa reabsorção óssea vai permitir que esse instrumento entre de forma mais aprofundada aqui. Tá, então, voltando para a questão da organização desse sulco gengival, a gente vai ter... Então, a gente vai ter aqui o epitélio juncional. Então, a primeira estrutura que eu queria abordar com vocês é ele. Esse epitélio juncional vai ser um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Pense que quanto mais atrito, maior o grau de queratinização. Então, esse é não queratinizado porque ele está em contato aqui com o dente, não está com atrito em esforço mastigatório. Então, ele é não queratinizado. E aí, vocês vão ver que o seu limite apical, então o limite mais inferior aqui, está no limite amelocementário. E esse epitélio vai aumentando gradualmente sua espessura à medida que ele vai chegando aqui, mais perto da parte mais exterior do sulco gengival. Importante, esse epitélio juncional tem um tecido epitelial super permeável. Então, vocês vão ver que a gente vai ter uma troca, uma passagem de fluido dos tecidos para o meio bucal, porque essas células permitem essa permeabilidade desse tecido. Esse líquido, essa troca que ocorre, é chamado de fluido crevicular ou fluido sulcular. E vocês vão ver que nessa região, vocês vão ver que a gente tem muitas células inflamatórias. Principalmente porque, como essas células são permeáveis, eu preciso defender a invasão de bactérias. E aí vocês vão ver que por essa permeabilidade, além de sair esse fluido, a gente também consegue a entrada de bactérias. Então, por isso que a gente precisa ter uma higiene bucal super adequada, porque é muito fácil a invasão de bactérias aqui e que eu tenho uma inflamação causada por essa invasão bacteriana. Que no caso, quando eu estou falando de inflamação, eu estou falando de gengivite, que é uma alteração gengival que
que vocês vão estudar futuramente. E aqui eu trago para vocês uma gengiva totalmente doente, cheia de pus, sangue, para mostrar que esses tecidos são super sensíveis. E ali lembrem que o fluido, o suco, o epitélio juncional do suco, ele acaba sendo uma porta de entrada, né? Então, por isso que a gente precisa ter muitas células de defesa ali. Isso vocês vão estudar de forma bem aprofundada na disciplina de periodontia. E aqui vocês vão ver que faltou falar do epitélio externo. O epitélio externo é aquele epitélio que a gente visualiza, né? Que é aquela região que eu mostrei aquela imagem para vocês do colar em volta dos dentes. Esse epitélio externo vai ser paraqueratinizado, então ele vai ter um grau intermediário de queratinização, porque vocês vão ver que ele sofre algum atrito com a alimentação. Quando eu vou morder algum alimento, ele vai sofrer algum atrito, então ele vai ter que ter algum grau de queratinização. Aí, falta falar da gengiva inserida, então a gente estava abordando até agora a gengiva livre, né, que é essa gengiva daqui até cá. E aí, o restante é gengiva inserida. Até a linha mucogengival eu tenho gengiva inserida. Essa gengiva inserida vai ter epitélio paraqueratinizado, então vai ter um grau intermediário de queratinização e 30% dele vai ser queratinizado totalmente. Vai ser aquela gengiva que cobre todo o processo alveolar da mandíbula e da maxila, ela vai até a linha mucogengival, como eu já mostrei anteriormente para vocês. E ela faz parte do periodonto de proteção e é uma mucosa mastigatória. Vai ser mucosa mastigatória por quê? Porque ele participa de alguma forma da mastigação. Ela recebe algum certo atrito durante a mastigação. Aí nessa imagem eu consigo ver. Aqui eu vou contornar para vocês a gengiva livre, tá? Então daqui até aqui eu tenho gengiva inserida, também fazendo parte do nosso periodonto de proteção. E aqui um desenho histológico, a gente que está acostumado a fazer os desenhos dessa região aqui de gengiva. E aí vamos olhar. Então, essa região, esse espaço aqui entre o dente e a gengiva é chamado de sulco gengival. Aí a gente vai ter aqui dentro epitélio juncional, que é aquele epitélio super permeável. E aí a gente vai ter troca do fluido crevicular e também toxinas bacterianas invadindo os tecidos, por isso que a gente precisa ter muitas células de defesa nessa região. Essa região aqui é a região do epitélio do sulco. Essa região do epitélio do sulco, ela tem um epitélio de transição. Isso quer dizer o quê? Que aqui no comecinho ele vai ser paraqueratinizado e aqui para dentro ele vai ser não queratinizado. Por que isso ocorre? Porque a região mais externa ainda pode sofrer algum tipo de atrito, principalmente com a higienização, com a alimentação. E para fechar, essa região externa aqui, tá? Que vai se chamar epitélio externo. E essa aqui é a nossa gengiva livre. E daqui para cá, eu vou ter gengiva inserida. Tá? Ficou claro, pessoal? Para fechar, a gengiva inserida, se vocês prestarem atenção nela, ela vai ter uma característica de casca de laranja. É como se fosse essa casca aqui. Ela vai ter vários pontilhados. E aí, como curiosidade, e isso é porque vocês vão ver que as papilas do epitélio, elas vão ser muito mais aprofundadas e vai fazer com que ela tenha esse aspecto pontilhado. Curiosidade, quando a gente tem uma inflamação gengival, vocês vão ver que na grande maioria dos casos, eu tenho a perda desse pontilhado. Então, ele fica liso como uma maçã. Nesse caso, eu sei que eu tenho uma inflamação ocorrendo. Veja que eu consigo observar alguns pontilhados.
E nessa imagem aqui tá todo lisa essa gengiva. Então aqui eu tenho inflamação, além do avermelhado, né? O avermelhado é um sinônimo aqui pra gente de inflamação gengival. Certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida nós falamos em sala. Bons estudos!